Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. A partir do verso 17, nós ainda estamos na série A Cultura do Reino. Ah, pastor, mas a cultura do reino não era a respeito do Sermão do Monte? Sim, não só era, é porque Lucas 6 relata o Sermão do Monte, a partir da ótica e do registro de Lucas. Quem aqui viu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? Você foi comigo lá para o cinema? Se não, vale a pena ir para assistir, soube que ainda está em cartaz. O Lucas é um grande personagem central lá do filme, vale a pena demais, muito bonito. E o Lucas registra o Sermão do Monte, não tendo sido proferido do monte propriamente dito, mas assim que Jesus desceu do monte. Ele chama o Sermão da Planície, não importa o lugar onde ele falou, Jesus deve ter falado mais de uma vez esse sermão. Lucas registrou quando ele o falou do monte, e Mateus, registrou do monte, e Lucas registrou quando este desceu do monte e falou em uma planície para os discípulos. E você vai ver que o conteúdo é o mesmo. Diz assim a partir do verso 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se, ou numa linguagem mais nossa, alegrem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Aí Jesus continua agora. Mateus não traz esse registro, Lucas é quem traz. E ele diz: Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Senhor meu Deus, nosso coração agora se concentra, Pai, na Tua palavra. Nosso desejo é que a Tua voz nos seja tão clara esta manhã, Senhor. Fale conosco e que nosso coração receba a Tua mensagem e que nossas vidas sejam desafiadas. E, ó Deus, queremos nós que elas sejam transformadas. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, no domingo passado, o Álvaro, que é seminarista e professor da nossa escola bíblica, pregou um sermão bastante interessante. Nos convidou a olhar para o Antigo Testamento e nos perguntar: se Jesus só veio a partir do Novo, como é que o povo lá atrás teve salvação? E nós vimos uma verdade muitíssimo importante na pregação do Álvaro. É que a bênção da salvação de Deus, ela vem de maneira progressiva, desde lá do Antigo Testamento, e ela se realiza e se consuma na obra salvadora de Jesus na cruz. Então Deus salvou homens e mulheres que abraçaram pela fé esta revelação progressiva da bênção de Deus. Até que na plenitude dos tempos, João Batista olha e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou agora o ápice da história, o pináculo de toda a narrativa, Jesus Cristo.
Então, há salvação em Cristo e somente em Cristo, mas ele já vinha sendo progressivamente revelado, está claro? Essa foi a mensagem do domingo passado. E a série Cultura do Reino tem trazido para nós esses desafios de entender que a salvação não é apenas um passe para o céu. Não se trata apenas de falar que o sujeito vai ser salvo, não se trata apenas de falar a respeito da vida pós-morte. Não é apenas sobre morar no céu, no paraíso, ou o nome que você der, para sempre, por toda a eternidade com Deus, pular de nuvem em nuvem. Falar de salvação nos coloca numa realidade que cada vez mais vai indo na direção da consumação total que é em Jesus Cristo. Ou seja, salvação é quando aqui e agora nós somos alcançados por Cristo e o nosso coração vai sendo transformado progressivamente, cada vez mais na semelhança de Cristo. Viver uma vida miserável, ser condenado ao inferno, também não tem a ver apenas com o que a gente vai experimentar depois que morrer e que vai descer para o andar de baixo. Não é só isso. O inferno começa também aqui e agora. Todas as vezes que alguém começa ou insiste em viver sem o senhorio de Cristo e caminhando cada vez mais para satisfazer os seus próprios desejos e anseios, ele vai dar cabeçada nas portas da vida, uma atrás da outra. Isto é um inferno que começa aqui e agora. Então, ir para o céu ou ir para o inferno tem muito a ver com o nosso hoje. Está claro, irmãos? Falar sobre o reino de Deus é falar sobre uma realidade que Jesus já inaugurou aqui e agora. É saber que existe um rei, olha a coroa dele aqui, ó. Existe um rei que já está entronizado e que chama cada um de nós para sermos súditos obedientes. E conquanto o obedecemos, nossa vida vai tendo sinais e lampejos do céu. Ainda que seja no meio de lutas e tribulações, ainda que conceba dor e sofrimento, porque ninguém está livre, mas mesmo assim, no meio da dor, como diz o pastor Fabiano, nós podemos cantar no meio da dor. Essa é a realidade do reino de Deus, amém? Amém. Eu quero falar hoje da comparação que Jesus faz aqui, sobre esses dois reinos. E falando em comparação, a gente gosta muito de ver aquelas fotos do antes e depois, que a gente compara como era e como é hoje, né? Eu trouxe algumas aí, você que gosta de cinema, olha essa primeira foto aí, ó. Quem conhece esse rapaz? É o Vin Diesel, né? Um ator de Hollywood. Ele deve olhar para essa foto e dizer, bons tempos, a cabeleira do homem. Passa para a próxima. Esse aí está ótimo. Esse aí, fala a verdade, a gente olha e diz assim, o que é que o dinheiro não faz, né? Cristiano Ronaldo, CR7, para quem está envolvido aí no mundo do esporte. A gente compara o antes e depois não só de pessoas, também de lugares. Eu descobri um lugar chamado Fortaleza Nostálgica, e olha como era a Catedral da Sé, lá no centro da cidade, e como é hoje. E a última foto é o Náutico Atlético Clube. E aí, o clube parece o mesmo, é um patrimônio histórico, mas aí eu olhei para esses carros e disse, puxa, foi-se o tempo em que os carros ficavam estacionados de vidro aberto, né, sem a preocupação que alguém fosse roubá-lo e etc. Então, essa é a nostalgia de fazermos comparações entre o antes e o depois. O problema, queridos, é quando a gente começa a olhar para nós mesmos e começa a fazer uma comparação de nós mesmos, quem somos, com outras pessoas. Eu estou lendo um livro muitíssimo interessante de um psicólogo canadense que está em alta, o nome dele é Jordan Peterson, e ele, no 4º capítulo, ele diz assim, ó, compare-se a quem você foi ontem e não a quem outra pessoa é hoje. Olha que interessante isso. Se você for se comparar, compare-se com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Então olha aí passa para mim por favor. Esse aí é quem eu sou hoje, certo? Escolhi a foto mais bonita que tinha lá no computador. Mas eu já fui assim, ó. Passa para a próxima. Eita nós.
Era eu. E uma notícia boa para você, recém-casado, viu? Muito amor da minha mulher, não é não? Então, se a gente vai se comparar com alguém, deixa eu me comparar com quem eu era antes. Imagine se eu vou me comparar com Cristiano Ronaldo. O cara é mais bonito, tem mais sucesso, é mais rico, aí, meu amigo, a autoestima vai lá para baixo. Está repreendida, a irmã Maria já repreendeu aí. Essa comparação não é de Deus, né, irmã? Agora, quando eu olho para aquela foto ali, e nada contra os que gostam de cabelo e barba, mas nessa época, toda peça de teatro que tinha, eu era quem? Jesus, claro. Né? Pode tirar, senão ninguém presta mais atenção em nada. Fica só olhando, pronto. Jesus faz uma comparação nesse texto. Jesus pega a realidade do reino de Deus e contrasta essa realidade com um reino que nós vamos chamar de reino antigo, reino do velho homem, o reino que para trás ficou. Se você quer viver e sinalizar o reino de Deus, você precisa entender que houve um tempo em que você vivia, se movia e priorizava coisas num reino antigo, o reino do velho homem, mas agora existe um reino novo, e é por isso que ele diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, porque o reino de Deus é um reino novo. Então Jesus compara este reino dele com o reino que era no passado. Se você prestar atenção, nos versos 20 a 23, ele começa falando sobre as características do reino novo, o reino de Deus. É quando ele fala das bem-aventuranças. Quando ele diz, felizes vocês os pobres. Quando ele continua dizendo, felizes são vocês que sofrem, vocês que passam fome, vocês que são perseguidos, excluídos, vocês que têm necessidades, vocês são felizes, porque vocês serão saciados, consolados. A esperança de vocês não está só na miséria do agora, a esperança de vocês está na promessa do futuro. São felizes os que vivem assim. Esse é o padrão do reino novo. Independente do sofrimento, existe uma esperança. Aí ele contrasta com o reino antigo. E eu queria que você olhasse para a sua Bíblia agora, a partir do verso 24, ele começa a fazer esse contraste já no verso de número 24, dizendo, ai de vocês, os ricos. Lá em Mateus, quando Jesus fala de pobre, ele diz pobre de espírito. Aqui Lucas não especifica que é pobre de espírito, ele diz que é pobre. E olha só que interessante, quais são as características e as prioridades do reino antigo. Ele diz, triste de vocês, ai de vocês, os que são ricos. A riqueza e a pobreza têm muito a ver com poder, é ou não é? As pessoas buscam riqueza para terem progressivamente cada vez mais poder. É como se Jesus estivesse dizendo aqui o seguinte, ai dos poderosos, ai daqueles que acumularam tanto que por causa do status ao qual foram alçados, exercem um poder. E olha, um parêntese se faz necessário nesse exato momento, tá certo? Quando nós tiramos um texto do seu contexto, ele serve de pretexto. Então não tire esse texto do contexto para dizer o seguinte, todo rico está condenado ao inferno, porque Jesus disse, ai dos ricos. Não é isso que o texto está falando. Você tem que entender que aqui ele está fazendo um contraste entre os que adquirem riqueza para serem poderosos, porque este poder lhes será a sua pedra de salvação. Quem deposita a salvação no poder advindo das riquezas, Jesus diz, coitado desses. Percebe como é bem diferente de dizer o dinheiro é mau e quem tiver muito dinheiro está condenado? É muito diferente. Então ele diz, ai dos ricos, falando o seguinte, ai daqueles que confiam, que priorizam o poder que podem construir em suas vidas a partir das riquezas que acumulam. Esse é o primeiro ponto. Depois, a segunda prioridade do reino antigo está logo aqui no verso 25, quando ele diz assim, ó, ai de vocês que agora têm fartura. Quem tem fartura de comida, de bebida, de vestimento, aquele que vive de maneira regalada, é uma pessoa que tem muito conforto material.
Pastor, quer dizer que tem algum problema eu viver uma vida confortável, fruto daquilo que eu construí, fruto de um trabalho legítimo, íntegro e honrado? Não, meu irmão, não tem problema. O problema será você achar que toda a alegria, o contentamento e a plenitude da sua vida se restringe apenas ao conforto material que você conseguiu acumular. Se você coloca a esperança de vida tranquila e pacífica e feliz e plena no conforto material, Jesus diz: ai de você. Aí ele continua, ainda no verso 25, mais adiante ele diz: ai de você que agora ri, vocês que agora riem. E aqui tem que explicar o seguinte, porque de maneira alguma Jesus está falando contra o riso, a alegria espontânea que vem de Deus. O verbo grego aqui traduzido por rir tem mais a ver com deboche. Especificamente é o verbo usado quando um exército vitorioso passava para ver os despojos dos soldados que perderam, derrotados, e eles riam, e eles debochavam, e olhavam do alto de seus cavalos e diziam: está vendo? Nós vencemos, nós somos mais poderosos, vocês agora serão nossos escravos. É esse termo que está em questão aqui. Então veja, a prioridade do reino antigo, primeiro, é aquela prioridade por poder. Segundo, a prioridade por conforto material. E aqui em terceiro, uma prioridade por sucesso. Eu cheguei aqui, que pena que você não chegou, né? Mas eu cheguei. É esse riso debochado que olha para o mundo e diz: se você tivesse estudado o quanto eu estudei, desculpa aí, mas eu cheguei aqui por minha própria força. Então é uma postura altiva de deboche, de desdém. Ai de vocês que riem este sorriso, achando que foi a força do teu braço que te colocou onde você está, achando que o sucesso se restringe a isso. Você no alto do cavalo vitorioso, olhando para os corpos moribundos abaixo de você e dizendo: eu estou aqui com um sorrisão. Ai de vocês que riem. E para terminar, ele fala do verso 26, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, quando o alvo da sua vida for o reconhecimento alheio. Você faz as coisas, você age, você trabalha para honrar e agradar a Deus ou apenas para ser reconhecido e receber louros do mundo ao seu redor? Faça essa pergunta para si mesmo e responda com muita sinceridade. Não vamos dar uma de crente hipócrita que diz assim: não, meu trabalho, minha ação é só para Deus, é para a glória de Deus. Mas na verdade a gente sabe o rabo preso que tem para agradar homens. E Jesus está dizendo: cuidado para não colocar a esperança de vocês, a alegria, o senso de realização de cada um de vocês nos elogios e no reconhecimento dos homens. Porque quem é discípulo mesmo e cidadão mesmo do reino, um dia será perseguido, será excluído. É o que ele diz aqui no verso 23. Bem-aventurados são vocês quando eles lhes excluírem, quando você não for convidado para aquela festa, quando você não receber a promoção, porque você só fala a verdade. Sabe como é que é? Vida real, gente. Então a gente se faz essa pergunta dizendo: Senhor, quais são as minhas prioridades? O que é aquilo que eu realmente valorizo? Porque Jesus está apresentando um reino, que nós estamos chamando de reino antigo, cheio de ais, que apresenta de maneira muito clara 4 dessas prioridades. Primeiro, a prioridade do poder, depois do conforto material, do sucesso e do reconhecimento alheio. Pastor Mário, quer dizer que essas coisas são ruins e eu não devo persegui-las? Não, e mais uma vez eu vou ter todo cuidado para lhe explicar. Não tem nada de mais o sujeito que adquire poder pela função que ocupa, não tem nada de mais o sujeito que alcança sucesso pelo trabalho bem feito que faz, não tem nada de mais ser positivamente reconhecido e elogiado por homens, pelo tipo de vida que se leva e que se vive, não tem nada demais.
o problema que fez com que Jesus dissesse esses 4 ai de vocês, é quando nós, colocamos toda a nossa expectativa de felicidade, de plenitude de vida, de realização, nessas 4 coisas. Repete comigo: poder, conforto material, sucesso e reconhecimento dos outros. Pode repetir. Reconhecimento dos outros. Coisas boas, mas que o nosso coração, se o nosso coração estiver no lugar errado, se tornam destrutivas. Aí Jesus faz essa comparação. E quando ele propõe, dos versos 20 ao 23, o reino de Deus, as bem-aventuranças, os sinais de fraqueza, os sinais de pessoas que não estão buscando sucesso, de pessoas que são muitas vezes preteridas de lugares, são excluídas, pessoas que não contam com o reconhecimento alheio para serem afirmadas, porque sabem que são amadas por Deus, filhas amadas por Deus. Quando ele coloca do verso 20 ao 23 as características e prioridades do reino, e depois contrasta dos versos 24 ao 26 com as características e prioridades do reino antigo, Jesus está falando uma coisa muito importante, e talvez, queridos, essa seja a minha frase principal desta mensagem hoje. Algo que você já sabe, mas que nós precisamos que nos seja repetido sempre. É que nós não vamos poder viver em 2 reinos ao mesmo tempo. Jesus falou isso a respeito do jovem rico com outras palavras. Ele disse: é impossível servir a 2 senhores. Ou agradaremos a um e desagradaremos a outro, ou desagradaremos o primeiro ao troco de agradarmos o segundo. Nós não vamos conseguir viver em 2 reinos simultaneamente. E a verdade é dura, mas não menos verdadeira, que é a seguinte: ou você está em um reino, ou você está em outro. O que é que Jesus não quer de você? Ele não quer que você saia daqui hoje feliz, porque sabe que acima de você tem um rei, e você faz parte do reino de Deus, mas a sua prática de vida, as suas ênfases e prioridades demonstram e sinalizam claramente que as suas prioridades são ainda as do reino antigo. Está claro, irmãos? Não dá para seguir 2 senhores. Ou este aqui vai ser o rei absoluto sobre nossas vidas, ou então o ego de cada um de nós, o coraçãozão enganoso, vai querer ser o Senhor. E se você quiser viver um e outro, você vai viver, com o perdão da expressão, porém verdadeira, você vai viver uma mediocridade religiosa. Querendo ser cristão de verdade, Senhor, reina sobre minha vida, vem neste lugar. A gente diz isso da boca para fora, mas daqui para lá a gente vive como se quem reinasse fosse o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos e paixões. Misericórdia para todas as vezes que nós vivenciamos isso. Mas hoje a palavra de Deus nos convida a mudar, nos convida a abraçar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e dizer: eu não vou viver mais priorizando apenas essas coisas pequenas do aqui e do agora, porque a minha vida não se resume aqui e agora. Eu sou um cidadão do reino, e o reino de Deus dura para sempre. Portanto, a minha vida, a minha cidadania não é apenas para aqui. Eu posso não ter sucesso aqui, eu posso não ser reconhecido aqui, mas isso não vai fazer de mim alguém menor, porque a minha cidadania não se resume apenas ao aqui e o agora. Ao contrário, olha o que é que o reino antigo, o reino do velho homem, olha o que é que ele enfatiza. Vou reler para vocês, lá do verso 23 ao 26, ele diz assim, ó. Primeiro, verso 24. Ai de vocês os ricos, porque já receberam a sua consolação. Verso 25. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem. Percebe? A fartura, o riso desdenhoso, a recompensa fruto da riqueza, o poder, tudo isso é para o agora.
E o apóstolo Paulo nos diz com muita clareza e contundência, ele diz assim: se a nossa esperança for apenas para esta vida, triste de nós, somos de todos os mais miseráveis. A busca que o homem tem, incessante, por poder, riqueza, sucesso, reconhecimento, ela é uma busca que se finda aqui. Ele não leva nada disso para a continuidade do reino. Agora, aqueles que hoje querem, e eu acredito que eu e você queremos, de maneira legítima, podermos juntar algum din-din para fazer o bem ao próximo. Eu e você que queremos viver confortavelmente, para que a gente não tenha preocupações nossas e possa se preocupar com o próximo. Eu e você que queremos ser reconhecidos, não para a nossa glória, mas para fazer aquilo que Jesus nos diz em Mateus 5, brilhe a vossa luz, para que quando os homens reconhecerem vocês, você mostra, opa, eu sou só um espelho, que reflito a luz que vem do meu Pai, e toda a glória é canalizada para Ele. Nós queremos isso, amém, queridos? Reconhecimento que vai ser canalizado para Deus, sucesso, vida confortável, prosperidade, para sermos cidadãos de um reino que ama e que olha para o próximo. É isso que nós queremos. Agora, Jesus não garantiu que teríamos isso sempre. Jesus não garantiu que a vida plena e abundante seria necessariamente recheada dessas coisas. O que Jesus nos garante nesses versos, a partir do 24 do capítulo 6 de Lucas, é que o reino antigo se fixa apenas nas coisas do aqui e do agora. Então eu tenho que ter sucesso. Sabe aquela história que diz assim, ó, não, a vida é só uma, então vamos viver ela da melhor forma possível. Fala a verdade, quem já postou isso aí, né? Quem já disse isso? É uma frase bonita, tem uma verdade por trás disso, mas também tem um grande engano. E o grande engano é você achar que a vida se resume ao aqui e o agora. E para você ser feliz e ter sucesso e se realizar, tudo tem que acontecer aqui e agora. E Jesus está dizendo, não é. Quem se preocupa apenas com o agora e desconsidera toda uma eternidade é o cidadão do reino antigo. O reino de Deus vai estar interessado não só com o aqui e o agora, mas não vai dar a mínima para as coisas que ele conquista ou deixa de conquistar. Tudo será bênção e presente de Deus para ser colocado à disposição do povo de Deus e da obra de Deus. Mas ele vai se preocupar com as escolhas que ele faz hoje e que irão repercutir em toda a sua eternidade. Amém, queridos? Quais são as suas prioridades? O que é aquilo que você realmente está priorizando? Vou lembrar quais são as prioridades do reino antigo, que se resume ao aqui e o agora: poder, sucesso, reconhecimento e conforto material. Já sabemos que tudo isso é legítimo, mas se você é cidadão do reino, não coloque a tua esperança nessas coisas, porque tudo isso será passageiro. Quando você se pergunta quais são as minhas prioridades, tem uma outra pergunta que você vai precisar responder. E a pergunta é: de qual reino você faz parte? Uma coisa é de qual reino eu quero fazer parte. Não tenho dúvida que todos aqui querem ser participantes do reino de Deus. Mas a pergunta correta é: de qual dos dois você realmente está fazendo parte agora? E olhar para as suas prioridades, aquilo no que você investe mais da sua energia, dos seus recursos, do seu tempo, revela quais são as suas prioridades. Sim ou não? Eu quero concluir com um texto que, quando eu estava estudando essa mensagem, esse texto me veio ao coração e eu disse: meu Deus, que fantástico e ao mesmo tempo que pavoroso. Você não precisa abrir, eu vou ler para você o livro do profeta Daniel, capítulo 5, quando fala do tempo da Babilônia, perdão, quando a Babilônia já estava caindo enquanto império, e um grande imperador de um povo e uma civilização chamada o povo dos Medos, que se juntou com a Pérsia, o imperador Dário ou Dario, ele estava chegando perto da Babilônia.
e os dias da Babilônia já estavam decrescendo. Havia tido aquele rei maluco que vocês lembram, Nabucodonosor, lembra dele? O homem era tão orgulhoso e tão altivo que Deus disse: você vai ficar louco, eu estou te tirando do teu trono, porque você está se cultuando a si mesmo. Nabucodonosor construiu uma estátua imensa dele próprio, e o texto nos fala que de repente o castigo do Senhor veio sobre aquele homem idólatra e autopromotor de si mesmo, e ele ficou louco, ele ficou insano, e ele passou a viver no campo com os animais, dormindo ao relento, durante 7 anos. E depois dos 7 anos, assim, Deus o trouxe a suas capacidades mentais novamente, e ele se arrependeu. E o texto diz que ele louvou ao Senhor, dizendo que era o único Deus. Aí logo depois de Nabucodonosor, vem um outro rei chamado Belsazar. E é sobre ele que eu quero falar. Belsazar foi um homem perverso, idólatra, profanou o templo de Jerusalém, e diz o texto que quando ele está percebendo que o rei Dário dos persas está chegando e que o império vai acabar, ele dá um tiro de misericórdia para o alto, e o que é que ele faz? Ele manda promover um banquete cheio de orgias, muito álcool, muita comida. Ele junta as suas concubinas com as esposas, era uma confusão medonha o líder que fazia isso. Ele bota todo mundo ali e a bagaceira come dias a fio, até que algo acontece. Surpreendentemente, vem uma mão misteriosa e escreve na parede. E o texto fala que quando o rei Belsazar vê aquela mão escrevendo na parede, é a única vez que a Bíblia traz essa descrição, diz que os seus joelhos tremiam e ele não se aguentava sobre as suas pernas. E ele então chama vários magos e sábios do Império Babilônico para identificar e decifrar o que é que tinha sido escrito. Até que Daniel vem. E no capítulo 5, a partir do verso 28, Daniel lê para ele o seguinte: esta é a inscrição que foi feita: Mené, Mené, Tekel Parsim. Mené, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E o Perez ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Por que é que eu trouxe esse texto e disse que é ao mesmo tempo tão fantástico e tão pavoroso? É fantástico, queridos, porque nós estamos falando de um império pagão, perverso, o império dos caldeus, chamado babilônico. O rei anterior recebeu uma chance, e com esta chance se arrependeu. Nabucodonosor foi perverso, mas ele reconheceu o Deus único e verdadeiro, o Deus dos hebreus. O rei seguinte, Belsazar, ficou contínuo e perene na sua idolatria, na sua autossuficiência, ficou valorizando, sabe o que? Sucesso, reconhecimento alheio, conforto material, poder, riquezas. Era isso que ele valorizava. Percebe aí, o reino antigo era o modus operandi do Belsazar. Era o que se chama de drive, eram os drives da vida dele. E chega um momento em que Deus bate e diz: acabou, chega, esse reino não vai mais existir. E é como se, lendo esta comparação que Jesus faz entre o reino de Deus e o reino antigo, ao final eu me deparei com esse texto e diz: Deus contou o teu reino, Belsazar, e determinou o fim. E quando eu li isso, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero e não posso continuar vivendo uma vida onde as minhas prioridades são tão semelhantes às prioridades do reino antigo, do reino do homem antigo, que eu corra o risco de um dia o Senhor chegar e bater na mesa e dizer: seus dias chegou ao fim, os dias desse reino aí chegou ao fim. Em que reino você está? De que reino você faz parte? Você vai responder isso olhando para a sua agenda pessoal e identificando nelas quais são as coisas
nas quais você deposita mais do seu tempo, da sua energia, vitalidade pessoal, dos seus recursos materiais, ali estará o teu coração, ali estarão as tuas prioridades. Eu oro para que nós hoje tenhamos um tempo de arrependimento, amém, queridos? De entregar ao Senhor os nossos corações e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e continue falando com você.